Do Senhor, amém? Abram as vossas Bíblias, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Louvado seja o nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Nós vamos ler o verso de número 31. Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 22, verso de número 31. Todos acharam? Diga amém. Diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como o trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma aos teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues e que não me conheces. Amém? Somente até aí. Somente até aí. Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala conosco por intermédio da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar os assentos, por favor. Dê uma salva de palmas bem alegre, bem feliz para Jesus. Meus irmãos, está nos honrando aqui com a sua presença o nosso irmão Jobson. Cadê o nosso irmão Jobson? Deus abençoe. Servo de Deus, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, tá bom? Edivânia, é isso? Irmã Edivânia, Deus abençoe. E também Mercedes, é isso? Deus abençoe a vida da nossa irmã. Deus abençoe a nossa irmã Edilene, do Bansani. Deus abençoe o irmão Diácono Evandro, irmã Vânia, ali do Bansani também. A todos os irmãos que estão aqui nos honrando com a presença, amém? Aqueles que sempre estão aqui conosco, eu não vou nem apresentar, né, irmãos? Porque às vezes não é membro ainda, mas sempre está aqui nos visitando, frequentando, né? Então, já são praticamente da casa, né? Então, os demais que estão aqui de fato nos visitando, os irmãos, diga assim comigo: sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Diga: volte sempre e traga mais gente. Diga: se gostar, fique com a gente. Amém? Deus abençoe. Palmas de vitória para Jesus. Glória a Deus. A idade está chegando, viu, irmãos? A idade está chegando. Deus abençoe a vida do Igor, né? Que estava sumido. Esse não vem direto, não. Ele estava sumido. A gente convidou até aqui para a inauguração, mas não sei se a mamãe chegou a avisar ele. Passou um vídeo aqui falando, você ajudando aqui como segundo engenheiro da obra, né? E esse outro faltou. Mas Deus abençoe a vida do Igor de uma maneira... Deus abençoe de uma maneira sobrenatural, viu, Igor? Feliz de revê-lo aqui nesta noite, tá bom? Jovem Léo também, Deus abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela está sendo bem clara aqui. Vou falar aquilo que Deus propôs no meu coração, aquilo que Deus designou ao meu coração para esta noite propícia. A Bíblia diz que Jesus anunciou para os seus discípulos, dizendo: é chegado a hora do Filho do Homem.
Os discípulos entenderam muito bem, porque já caminhavam com Jesus por um certo tempo, 3 anos e meio de ministério, dá para saber muito bem o que a pessoa está pregando, o que a pessoa está falando, o que ela está dizendo. E enquanto mais vai aparelhando ou estreitando a intimidade, às vezes até um gesto da pessoa, você já sabe se ela está contente ou não. Se você olhar para o rosto da pessoa, já sabe se ela está feliz ou não, ou se ela está brava. É assim ou não é? Às vezes até, irmãos, já teve fatos, por exemplo, ou momentos de eu conhecer alguém da minha família só pelo andar. O jeito da pessoa andar, falar, aquelas pernas tortas lá é do meu irmão. Ou seja, a intimidade vai se tornando tão grande, uma intimidade tão grande que você passa a conhecer todos os traços da pessoa. Você passa a conhecer todos os gestos da pessoa. E os discípulos eram, digamos assim, muitos ligados a Cristo. João deitava no peito de Jesus para ouvir as batidas cardiológicas de Jesus. Imagina que privilégio, você deitar e dizer, Jesus, deixa eu ouvir o teu coração batendo. Que privilégio. Pedro não perdia uma oportunidade. Você pode observar que a maioria dos textos que tinha desafio, que tinha indagações ou pergunta, sempre era Pedro. Jesus andando por sobre as águas, não demais, sou eu. Eles já sabiam que era Jesus. Por quê? Porque os demais discípulos entraram para dentro do barco e ficou quietinho. Sabia que era Jesus que vinha para trazer bonança para aquela tempestade. Mas observe, Pedro, se é o Senhor, manda então ele ter contigo sobre as águas. Pedro sempre estava envolvido, Pedro sempre estava indagando, sempre falando alguma coisa. E quando Jesus avisa, falando a respeito de que era chegado a hora do Filho do Homem, os discípulos começam a se perguntar, mas e aí? Está dizendo que vai partir? Está dizendo que vai morrer? Está dizendo que o templo pode ser edificado em 3 dias? A gente não está entendendo muito bem. E se ele morrer? Se ele partir, o que vai ser de nós? E a Bíblia diz, irmãos, que as indagações vão indo, e de repente Jesus olha para Pedro. Imagina Jesus olhando para Pedro. E Pedro, quem sabe, balançando a cabeça sem aceitar. Não. Isso não pode acontecer. Sabe, sempre tem, irmãos, aquele que é mais quietinho. Sabe, aquela pessoa que para você tirar uma palavra dela, você tem que conversar com ela uma semana. Sabe aquela pessoa que para morrer de repente ela leva 1 mês? Que você vai falar para ela, é o irmão tartaruga. Você fala, tá tudo bem, irmão? Tá tudo bem. É bem tranquilo. Agora tem o irmão que já é Pedro. O que é o irmão Pedro? Aquele irmão agitado. Vai, tem para pegar isso aqui. É o irmão agitado, sabe? E Pedro era assim, irmãos. Pedro era um homem sanguíneo, um homem que qualquer coisinha, Pedro já estava no meio da conversa, Pedro já queria saber quem falou. E aí Jesus olhou para Pedro, quem sabe está lá, não, está tudo errado isso. Agora que ensinou a gente a curar, a libertar, que a gente começou a fazer a obra, vai largar a gente sozinho sem pastor, está tudo errado, hein? Jesus olhou para ele e disse assim, Pedro, vou dizer uma coisa. Satanás pediu para cirandar na tua vida como ciranda o trigo. Quem trabalhou na roça sabe o que é isso. O diabo, ele pediu para cirandar com a sua alma. Mas aí, eu roguei ao Pai, para que não desfaleça a tua fé. Eu roguei ao Pai, para que Ele não permitisse que tal coisa acontecesse na tua vida. E tem outro porém, Pedro, irmão. Às vezes a gente fala assim, Deus não envergonha ninguém. Depende da situação. Porque Jesus está falando perante todos os discípulos. Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, quando tu convertertes, confirma aqui para os teus irmãos. Sabe o que Jesus estava falando para Pedro, irmãos? Quando você aceitar eu de fato,
Quando você se converter, quando você me aceitar como o único suficiente Salvador da tua vida, você chega para os teus irmãos e fala: não, agora eu estou crente. Porque você tem veste de crente. Você está falando que nem os apóstolos, está igual crente. As suas atitudes tem hora que parecem de crente, mas tem hora que já não é. Ô Pedro, você entrou no meu evangelho, mas o meu evangelho não entrou em você. Não entrou na sua vida. Você largou algumas práticas, por exemplo, da pescaria. Mas tem outras práticas que ainda estão dentro de você. Não houve mudança. A mudança não foi 100%, Pedro. Irmão, você já imaginou o profeta olhar para você e falar isso? Ele não estava ouvindo de um profeta, ele estava ouvindo de Jesus. Se fosse nos dias como hoje, irmãos, a pessoa ia falar assim: não vou mais naquele ministério, não. Não vou mais lá, não. Porque falou um negócio lá que parece que era para mim, então acho que o pastor está atacando mensagem em mim, então não vou mais lá, não. Pedro ficou olhando para Jesus, sabe que Pedro era ousado, irmão. Além dele, ele sabia que ele não era 100% convertido. Na hora começa a passar um filme na cabeça dele, ele pegando a espada e cortando, por exemplo, a orelha do moço que servia ao sumo sacerdote, Malcolm. O moço Malcolm, ele vai lá e corta a orelha. Cortou a orelha, sabe o que Jesus fez? Foi lá, pegou a orelha do rapaz todo cheio de sangue, colocou no lugar de novo, fez milagre, restituiu a orelha e disse: Pedro, não faça isso. Não é pele por pele, dente por dente, não, meu filho. Não, Pedro, não é dessa maneira que resolve. Irmão, e Pedro estava andando com Jesus. Se ele andasse com o pastor Moisés, ele poderia, uma hora estar nervoso, outra hora estar bem. A gente é ser humano, mas não, ele estava andando com Jesus. Com Jesus. E ainda assim não estava convertido. O problema não era a palavra. O problema não era o pregador. O problema é que Pedro, ele acostumou a andar com Jesus. Meu Deus! Pedro, ele aprendeu a ter as manhas de falar. Ele aprendeu e se acostumou a ter um tempo com Jesus. Porém, precisava de fato e de verdade de uma verdadeira conversão. Precisava de fato e de verdade de uma mudança. Se ele tivesse oportunidade de falar mal da vida de algum dos apóstolos, ele falava. Se ele tivesse oportunidade de mentir, ele mentia. Se ele tivesse, sabe o que é isso, irmão? É o Pedro emotivo. É o Pedro emocional. Eu vou provar para você dentro da Bíblia por que é o Pedro emotivo ou o Pedro emocional. Olha o que ele fala para Jesus. Jesus está falando, quando você se converter, você vai e fala para os teus irmãos: agora eu estou crente. Sabe o que ele fala para Jesus? O senhor está enganado. Eu estou aqui meio que tentando demonstrar a maneira que Pedro agiu. Pedro olha para Jesus: não, o senhor está enganado. Olha o que ele responde: eu estou pronto. Não, eu estou pronto. E eu quero que o senhor saiba que eu vou contigo na prisão. Se eu for preso, eu vou contigo para a prisão. E eu vou contigo ainda além. Eu vou até a morte. É emotivo ou não é, irmão? Porque a Bíblia Sagrada diz: seja o crente sim, sim, ou não, não. O pastor disse a procedência maligna. Ou é sim, sim, ou não, não. Eu vou contigo, se o senhor for preso, eu estou lá junto. Se o senhor for morto, eu vou ser morto do lado do senhor, vou estar junto. O Senhor olhou para Pedro e falou assim: Pedro, antes que o galo cante pela terceira vez, tu vai me negar. Tu vai, da minha existência, vai dizer: eu não conheço, não sei de que família que é, de quem nasceu, se é o Messias, se é Cristo. Não conheço. Não conheço. Sabe o que é isso? É o Pedro emotivo.
É o Pedro que leva o evangelho no emocional. É o Pedro que, uma hora ele está dizendo que vai ganhar o mundo inteiro, e outra hora ele não está conseguindo ganhar nem a alma dele. É o Pedro que está dizendo assim: eu vou contigo. Ele fala para o próximo: eu vou contigo, pode contar comigo. Se precisar, empresta o meu ombro. Se precisar, choramos juntos. Se precisar, aí eu faço o que for necessário. Isso hoje. Quando é amanhã, o Pedro emotivo já está dizendo assim: não dá, não vou, não vai, está difícil, está complicado. Mas é o Pedro apóstolo de Jesus. É o Pedro apóstolo de Jesus. Irmão, Pedro não foi chamado de apóstolo até então, antes de Jesus morrer. Porque Jesus sabia que Pedro estava sendo lapidado, estava sendo moldado. Você já observou vida de pessoas que você fala assim: tem de tudo para o fulano ser uma bênção. Sabe o que você está querendo dizer? Espiritualmente falando, ele fala o que é de Deus, ele prega o que é de Deus, mas porém, é o porém na vida do Pedro. Nossa, tem de tudo para ser uma... Mas por que você não fala? É uma bênção. É tratando-se do espiritual? Não é. Por muitas vezes é tratando-se da atitude. O Pedro aqui, irmãos, ele já não estava no nível de multidão. O Pedro aqui estava no nível de companheiro de Cristo. A pessoa que se torna servo de Deus, serva do Senhor, a pessoa que se torna pregador da palavra, pregadora da palavra, a pessoa que se torna um obreiro, uma obreira, um levita, um cantor na presença do Senhor, o nível dele não é equiparado a um membro ou a um visitante ou à multidão. As palavras dele já têm que ser diferentes. As atitudes dele têm que ser diferentes. Ele tem que passar a influenciar as pessoas e não ser influenciado. Você está entendendo? Ele tem que passar a influenciar e não ser influenciado. Quando Jesus chamou a Pedro, e não só a Pedro, mas os demais: larga a família, mas eu tenho um para enterrar, então você vai perder o teu ministério. Hoje em dia é o contrário. A pessoa larga Jesus e fica com a família. Por quê? O evangelho emotivo. O evangelho emocional. Esses 3 dias que nós estamos vivendo, que são dias proféticos, a sexta-feira da paixão, sábado de aleluia, domingo de Páscoa, 3 dias que mudaram o mundo, sim. Mas digamos assim, a morte de Jesus não deve nos representar alegria só na Santa Ceia e nesta semana pascal. Ai, que maravilha, Jesus morreu e o túmulo dele está vazio. Não, não. A partir do momento que nós nos convertemos a Cristo, Cristo falou assim, ó, conta para os teus irmãos. As pessoas têm que ver a conversão na nossa vida. Ah, a irmã lá é uma bênção, mas Deus me livre eu ir na casa dela. O irmão lá é uma bênção, mas Deus me livre ficar do lado dele. Ah, a irmã lá é uma bênção, mas olha, fala demais. O irmão lá é uma bênção, mas olha, de vez em quando ele olha de rabo de zóio para as mulherzinhas. A irmã está errado. Se entregou para Cristo, o teu testemunho tem que ser: ele mudou, ele mudou, ele mudou, ele mudou. E se ele mudou ele, pode mudar você também. Mudou eu, pode mudar você também. Mudou eu, pode mudar você também. Mudou eu, pode mudar você também. Tem muitas pessoas, eu não ia pregar sobre isso não, irmãos. Eu ia pregar sobre a remoção da pedra. Jesus disse, não é isso que a minha igreja precisa. Quem manda lá sou eu. A mulher fica doente, tu não vem na igreja, irmão? Ela fica doente, é você que não vem na igreja? Você não tem compromisso com a morte de Jesus na cruz do Calvário que ressuscitou?
A irmã, me perdoe eu dizer, mas trabalho o dia inteiro. Ah, eu estou cansada, mas não é só você que trabalha. Todo mundo trabalha. Aí a irmã, não vou na igreja hoje, não vou amanhã, não vou depois. Não... Ou seja, vou dar um tempo para Jesus. Mas ninguém fala assim, irmão, eu vou dar um tempo para o meu trabalho, o salário que vai vir do mesmo jeito, ou se não vier também, que se lasque, e eu vou ficar em casa também, não vou trabalhar. Não. Ama tanto Jesus que troca, abandona, faz qualquer momento, troca ele por qualquer coisa. Dá tempo de ir buscar no shopping até um ovo da Páscoa. Se você falar, pastor, eu fui buscar, isso viu no Facebook está falando, é mentira, que eu não vi. Se coincidiu com a sua história, não estou jogando aqui para ninguém, até porque eu não sou desse feitio, não é do meu feitio. Mas o exemplo que eu estou usando aqui, deu para ir na padaria, deu para ir no shopping, buscar o ovo da Páscoa. Aí porque foi buscar o ovo da Páscoa, agora eu vou passar o restinho do dia com a minha família, não vai dar para ir no culto. É o Pedro emotivo. É o Pedro emotivo, irmãos. E nós precisamos rever os nossos conceitos como cristãos. Porque senão nós vamos ficar que nem os crentes dos Estados Unidos, que precisa ter muita interação para chamar os crentes para ir para a igreja. Lá tem que ter roda gigante, McDonald's, lá tem até salinha para os fumantes. Interação, a igreja não é mais uma igreja, é um salão de festa atendendo aos públicos e falando de Cristo. É a igreja ao gosto do freguês. E nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque o que tem que nos mover e nos trazer para a igreja é a paixão de Cristo. O que tem que nos mover e trazer para a igreja é o amor que arde aqui dentro do teu peito por Ele. A partir do momento que começa a entrar muito entretenimento, Jesus começa a sair para a porta da igreja. A partir do momento que começa a ter muita fumaça, para de ter fogo. A partir do momento que começa a ter muita diversão, começa a deixar de ter consagração. A igreja, meus irmãos, não é um parque de diversões para agradar um grupo de pessoas que estão desanimadas, desorientadas e que precisam de uma roda gigante, que precisam de andar de patins dentro da igreja, que precisam andar de skate. Isso já tem na Praça da Brama. Na igreja para você adorar, para você buscar, para você glorificar, para você agradecer pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Quem recebe esta palavra, levante a tua mão, abra a tua boca e glorifica o nome do Senhor aqui nessa noite. Quem está sentindo a presença dele nessa noite? É a vassoura que canta a Miranda da Praia. É a vassoura que anda na praia. Ecapuri me anda lá, me clama, assuri me anda lá, vai. Irmãos, nós estamos vivendo um evangelho de emoções. O evangelho de emoções. Pastor, eu não estou aqui para dizer assim, ó, Deus não se agrada desse tipo de louvor. Não, Deus não me pôs por juiz. Mas às vezes se torna até cansativo. Por quê? É um evangelho emotivo. Antigamente, sabe qual eram os louvores? Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o teu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigo, oh, como eu queria ser feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também com
confiança e dava a todos um gozo infinito. Sabe qual eram os louvores, irmãos? Sabe qual eram os louvores? Você já parou para pensar na vinda de Jesus? Se não o fez, quero lembrar que Cristo voltará. Limpa as suas vestes no sangue de Cristo. Tira agora as mágoas do teu coração. Pode ser hoje, a qualquer momento. Se prepara, irmão. Adeus, planeta Terra. Adeus. Estamos preparando para muito em breve com Jesus subir. Faleceu agora, nessa semana, faleceu o nosso irmão, pastor Mateus Ense. Muitos aqui não vão conhecer. Pastor Mateus Ense cantava com as irmãs Falavinhas. Está chegando a hora de partir. Alguém já ouviu? Irmãos, o evangelho, o motivo que Pedro estava, sabe qual é? Eu disse aqui, não estou julgando, dizendo, Deus não recebe esse tipo de louvor. Mas hoje em dia, os louvores é só assim, ó. Você vai passar por cima desse mar, a cabeça do gigante você vai carregar. E Jeová vai preparar, e vai te exaltar, e quem te humilhou vai ver você embaixo. Você em cima, ele vai estar lá embaixo. Só falta falar assim, aí você desce e dá um tapa na cara dele. Um evangelho vingativo, um evangelho emocionalista. É só isso, irmão. Te prepara para cantar o hino da vitória. Eu já tenho preparado um troféu de glória. Só massageando o ego. Só o ego. Tipo assim, você pode, você é bonzão. Sendo que João Batista chegou para Jesus e disse assim, eu não sou digno nem de desatar as alparcas dos teus pés. Carece eu, que sou menor, vir a ti, que é o maior. Como que eu vou te batizar, sendo o Senhor o maior e eu menor? Que o Senhor cresça e que eu desapareça, que eu diminua. Jesus disse, me batiza para cumprir com a justiça divina, para cumprir com a palavra. Hoje, o evangelho emocional é isso. O evangelho emocional é isso. Você vai tomar o cálice para vencer todos os teus inimigos. Hoje é o domingo da paixão, ou o domingo da Páscoa. Você vai tomar o cálice para pisar na cabeça do teu adversário. E a cabeça do adversário não é a serpente, é o irmão, é a irmã, é alguém que trabalha junto, é alguém da família. Está dizendo que você vai humilhar alguém da tua família, sendo que José chamou toda a família para comer do que ele comia. Evangelho egocêntrico. Evangelho de, não é bateu aqui, dá outra, não, deu aqui, ele já na hora revide, não leva para casa. Jesus olhou e falou assim, Pedro, quando você se converter, você vai e confirma para os teus irmãos. Você vai e confirma, eu vou contigo até a morte. Irmão, será que tem alguém aqui nessa noite? Glória a Deus! Que você pode falar nessa noite, como disse Pedro, por causa do teu evangelho, eu vou contigo até a morte? Será que se você ir para os países soviéticos, países onde existem as igrejas subterrâneas, aonde pega as pessoas, entra dentro das igrejas, as crianças são as primeiras a serem mortas. E depois pega a irmã do círculo de oração, pega o irmão que é o pastor, coloca no meio de um monte de galhada seca e bota fogo lá embaixo e fica batendo com o pau na cabeça. Vai morrer com fogo e vivo, vai morrer, vai até comer toda a sua carne. Vai morrer. Quando a pessoa tenta sair, empurra lá, chuta, paulada na cabeça. Quando não, estica o dedinho aí, irmã.
começar a cortar o dedão. O dedão pendurado. O outro dedão pendurado. Pedro falou, eu vou contigo até a morte. Será? Hoje é o domingo da Páscoa. É o domingo que ele ressuscitou. E é para nós recordarmos tudo que ele fez por nós. Ele é fiel. Será que nós temos esta mesma fidelidade para com ele? Eu vou contigo até a morte, mas às vezes uma dor de cabeça você está falando que vai desviar? Eu vou contigo até a morte. Deu problema lá no casamento, já começa a falar que não vem mais na igreja e desvia? Ô Pedro, será que você precisa confessar para os teus irmãos que você é um frequentador de Cristo? Ou de culto? Mas você não está convertido ainda, Pedro? Porque a história, irmã Edilene, vai mudar e depois ele vai ser chamado de apóstolo. Mas sabe quando ele foi chamado de apóstolo, irmãos? Quando ele negou. Ele negou. Não conheço, nunca vi. Não conheço, nunca vi. Jesus está lá, ó. Pregando as mãos dele, pregando os pés. Jesus está olhando com semblante triste, porque a morte aproximava-se dele. Está procurando Lázaro. Cadê o Lázaro que eu ressuscitei? Por isso que às vezes isso consola a gente como pastor, irmãos. Isso consola. Hoje eu orei um pouquinho, porque de quarta-feira a gente chama para orar, não vem. Mas isso consola a gente, irmão Marcelino. Porque até Jesus foi largado por Lázaro, que foi ressuscitado. Jesus, na hora da minha agrura, não tinha ninguém lá. Se Jesus for sozinho, a gente ficar também não tem problema, não? Vocês não vêm orar de quarta-feira, nós oramos de domingo agora. Aí vocês fogem de domingo na hora de segunda tarde. Vocês fogem de segunda tarde na hora de quinta. Mas nós vamos orar. Nós vamos orar. Vamos começar um propósito. Os irmãos que quiserem acompanhar pelo rádio, está assistindo ali pelo Facebook. Começar a orar agora meio-dia, que é a oração do meio-dia. A oração das 3 horas da tarde, que é a hora nona. A oração das 6 horas das 3 da tarde, hora nona, 6 horas da tarde do Calvário, e meia-noite para ter um dia abençoado. 4 dias. Daniel orava 3, nós vamos orar 4. Sabe por quê, irmão? Senão nós fica crente emotivo. Ó, cadê o Pedro? Pedro está lá, ó. Sai fora, rapaz. Eu era crente quando ele estava me dando pão e peixe, agora está morrendo que se lasque. Eu quero lá saber dele, ele que morra lá, eu vou seguir minha caminhada, eu tenho família, minha sogra está lá dentro de casa, tem que dar de comer, minha esposa, vou voltar para minha família. E foi isso que ele fez, irmãos. Foi isso que ele fez. Ele era tão crente, eu vou contigo até a morte. Sabe o que ele fez? Ele voltou para a mesma prática antiga. Olha que firmeza na fé. Jesus ressuscitou e começou a aparecer. Apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús. Apareceu para Tomé, que falou, eu só acredito se eu ver a marca. Aqui, Tomé. Toca. Tomé tocou, não. É ele mesmo. Nossa. Jesus falou, bem-aventurado que não viu e creu. Você já está errado, Tomé. Aí Jesus vai e aparece para Pedro. Sabe aonde que Pedro estava? No mar da Galileia, só de sungão, ó, jogando rede. Jesus olhou e disse, o quê? Vou ter que falar com esse camarada aí, que ele falou que ia comigo até a morte. Bastou, ele achou que o meu corpo estava lá, o que eu ia feder. Bastou eu morrer lá onde o homem estava. Voltou para as mesmas práticas, não acredito. Na hora que Pedro viu Jesus de dentro do barco, Pedro está lá, ó Pedro, ó Pedro jogando a rede. Não veio nada. De novo, na hora que ele viu Jesus, sabe quando você não está esperando uma visita em casa
Que a visita chega lá e... Quem é? Aí você fala, vai ser testemunha de Jeová, vou falar que já sou crente. Aí de repente, é a sua prima fulana de tal, que faz 20 anos que você não vê. Pelo amor de Deus, guarda. Começa a arrumar tudo correndo. Na hora que Pedro viu Jesus, irmão, sabe o que Pedro fez? Só de sungão, pá, para dentro da água e saiu nadando. Opa, Pedro, volta aqui, rapaz, volta aqui. Você não vai fugir não, moço, você não vai fugir não. Volta aqui. Aí Pedro volta todo escabriado, todo... Sim, pois não, Jesus. Vou fazer 3 vezes uma pergunta para você, Pedro. Você me ama? Eu te amo, viu, Jesus? Eu sei que no dia lá da crucificação, lá, não quero saber disso não. Ô Pedro, eu não vim aqui como juiz, não, eu vim aqui como advogado. Você me ama? Senhor, o senhor sabe que eu te amo. Ô Pedro, você me ama? Tá bom, senhor, eu te amo. 3 vezes. Ele negou 3 vezes, o senhor está dizendo, está perdoado os seus pecados, porque por 3 vezes você também confessou que me ama. Agora, Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo assim, as ovelhas estão dispersas, as ovelhas estão perdidas, as ovelhas estão sem rumo. Eu disse lá atrás para você, Pedro, quem estão dizendo ser o filho do homem? E você disse para mim, estão dizendo que tu és um dos profetas, Elias, Jeremias, é um dos profetas que reencarnou. E eu perguntei para vocês, Pedro, e vós, quem dizeis que eu sou? Você ficou de pé e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele dia, Pedro, eu não estabeleci a minha igreja sobre a tua vida, mas eu fiz uma promessa. Pedro, tu és pedra, pedaço de pedra, faz parte do corpo de Cristo. Era como se Jesus estivesse dizendo, eu sou a cabeça e você é a mão. Eu sou a cabeça, você é a mão direita, a mão esquerda, você faz parte do corpo. Então, porém, naquele dia eu firmei uma promessa sobre a tua vida. Tu és pedra, faz parte. E como você entendeu que não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi o Pai que está nos céus, eu lhe digo que tu és pedra, sobre esta pedra que é Cristo. Ele dizendo, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ele. Era Jesus dizendo, irmãos, era Jesus dizendo, sabe por que as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja? Porque eu morri, mas eu desci as profundezas do abismo. Eu desci até lá, Pedro. Eu tomei a chave da morte e do inferno. Eu pisei na cabeça da serpente. Satanás começou a olhar e dizer assim, não, tudo bem, mas não tem mais pastor lá na terra. O Senhor pode até ressuscitar, mas tem que subir em direção ao céu, tem que ficar à destra do teu Pai, não tem problema. Mas Pedro te negou, não tem problema. Aonde há confissão tem remissão de pecado. E eu vim aqui, Pedro, para dizer para você, hoje você nunca, a partir de hoje, nunca mais você vai voltar a esta antiga prática de pesca. Hoje você vai ser um apóstolo e vai ser pescador de almas. Pescador de almas. Quem recebe essa palavra, levanta a mão para os céus e glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Você pode adorar esse Cristo vivo. Você pode adorar esse Cristo vivo. Você pode adorar esse Cristo vivo. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Ele conhece as suas emoções. Ele sabe que às vezes você fala que vai e não vai. Ele sabe que por muitas vezes você fala eu consigo e depois você está dizendo eu não consigo. Mas Deus está dizendo você
você é humano, você é barro, você foi feito pelas minhas próprias mãos, não tem problema, eu te moldo, eu te lapido, eu te perdoo, eu derramo da minha graça sobre a tua vida e te envio para fazer a minha obra, eu te envio para fazer o meu querer, eu te envio para executar os meus planos na tua vida, na face desta terra. Aleluia! Jesus está vivo. Jesus está vivo. E Pedro está convertido. Jesus fez uma promessa: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos. Jesus estava dizendo: Pedro, eu já te dei poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, toda a força maligna. Já foi dado poder, já foi dado uma veste, mas agora o Espírito Santo vai vir para revestir. E o Espírito Santo vindo para revestir, vocês não vão fazer apenas as obras que eu fiz, mas obras ainda maiores. Agora parece que eu vejo, irmão, ó, o Pedro que ficou assim, ó, ah não, deixa ele lá sozinho lá, eu vou lá para mim morrer crucificado com ele. Na hora que falar, esse aí andava junto com ele, comia pão e peixe na brasa, esse aí, não vou nada. Agora esse mesmo Pedro, quando desceu o Espírito Santo em Atos 2, agora Pedro não está com a camisa aberta até aqui para mostrar os pelos não. Está convertido. Pedro não está com a manguinha regata assim, para mostrar o subaco. Está convertido. Aí, olha o jeito que Pedro sai. Paletó e gravata. Eu estou conjecturando aqui, imaginando. Pedro sai, ó, paletózinho e gravata. Se quiserem me matar, vocês podem me matar. Eu posso ter errado no dia da crucificação, mas hoje eu morro. Porque eu tive encontro com ele lá na beira da Galileia. Ele mudou a minha vida. Eu recebi o batismo do Espírito Santo. Isso aqui não é pinga não, gente. Isso aqui não é vinho não. É poder de Deus. E tem outro porém. Se vocês fizerem prova, o mesmo poder que está aqui vai pegar aí também. Tem alguém para aceitar Jesus? Quase 3.000 almas dizendo: a gente quer o Jesus de Pedro. 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 Porque Deus fez uma obra na vida de Pedro. As pessoas estão vendo a vida de Pedro mudada por Cristo ressuscitado. Quem recebe a presença do Cristo ressuscitado, levante a tua mão e adore. 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 Xarabacanta, lamacanda, lavassuri, mianda. Eu amo esse evangelho. Eu amo esse evangelho. Esse evangelho que transforma vidas. Eu amo esse evangelho que tira do pó. Eu amo esse evangelho que tira do crack. Eu amo esse evangelho que tira da maconha, do LSD, da merla. Ele tira, ele converte em profeta, ele converte em profetisa, ele tira das baladas, ele tira da cocaína, ele tira da lascívia, ele tira do erro, do engano. Eu amo o evangelho de Jesus Cristo, o homem das mãos curadas. Eu amo o evangelho de Jesus Cristo, aquele que foi pendurado no madeiro. Eu amo o evangelho de Jesus Cristo, que desceu a mais profunda parte do abismo e pregou aos cativos, os presos, aleluia, e que pisou na cabeça da antiga serpente. Eu amo esse evangelho que no terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo. Eu amo esse evangelho de Jesus Cristo que andou por todas as partes da Judéia, de Belém, de Cesareia, aleluia, fazendo bem, porque Deus era com ele. Eu amo esse evangelho de Jesus Cristo, aquele que traz alegria, aquele que traz refúgio, aquele que traz lavação e a canta, lavaca, lavachanda, lavacanto, limianda, vai descendo
seu poder divino aqui nesta noite. Deus vai tomar toda esta casa aqui nesta noite. A nova chama. Se você serve ao Jesus da tumba vazia, se você serve ao Jesus